Bom dia! Hoje é sexta-feira, 23 de maio de 2025. Sejam bem-vindos a mais uma análise aqui da Academia BSB. Hoje a gente vai olhar com calma, bem devagar, as notas da aula de conversação em inglês. É da turma T253, das alunas Marina e Júlia. E olha, parabéns meninas, pelo progresso no nível A1 do quadro comum europeu. Muito bom. O foco hoje vai ser o Simple Past, o passado simples em inglês. A gente vai focar no verbo to be no passado e também nos verbos regulares, tá? Vamos falar bem devagarzinho para todo mundo acompanhar. Isso mesmo, vai ser uma exploração bem detalhada, né? Para reforçar o aprendizado. Vamos olhar os pontos essenciais dessa aula que o professor Paulo preparou. Ótimo. Então, vamos começar pela seção 1.1, o vocabulário da aula atual. Temos palavras novas aqui. Olha só. Call, que é ligar, chamar. Drink, beber. Water, água. Food, comida. Good, que é bom. Bad, mal. Can, poder ou conseguir. Write, escrever. Use, usar. Paint, pintar. Decrease, que significa diminuir. Run, correr. Love, amar. Grow, crescer. Travel, viajar. Take, pegar ou levar. Hear, ouvir. Cook, cozinhar. Play, que pode ser brincar, jogar ou tocar um instrumento. Eat, comer. Cry, chorar. Smile, sorrir. Laugh, rir. Sing, cantar. Dance, dançar. E uma interessante, very small, muito pequeno, que é igual a tiny. É uma lista boa, né? Bem variada, com verbos de ação e palavras úteis para o dia a dia. Agora vamos ver o vocabulário da aula passada, seção 1.2. Tinha os exercícios para resolver. No primeiro, era para achar a palavra que não pertencia ao grupo. As respostas são 1. Bed, cama. Doll, tire. 3. Stove, fogão. E 4. Doll, boneca. Faz sentido, né? Mistura categorias. Depois, completar lacunas. Vamos ver as respostas? 1. Hello. 2. Years old. 3. Television. 4. Door. 5. Stove. 6. Parties. 7. Body lotion. 8. Bed. 9. Money. E 10. Morning. É bom para fixar o ISO, né? Aí tinha um de categorizar. Em move, mover. Bus, car, bicycle, motorcycle. In kitchen, cozinha. Stove, pan, spoon, plate. In toys, brinquedos. Doll, ball, skate. E clothes, shoes, roupas, sapatos, flip-flops. E por último, uma mini conversa para completar. Ana. Hello. Lucas. Good morning, Anna. Anna, how old are you? Lucas, I'm 15 years old. Bem básico, mas essencial no A1. Perfeito. Agora vamos para pronúncia. Seção 2.1 da aula passada. Aqui o foco era a diferença nos números. É importante ouvir bem. Por exemplo, 3, diferente de 13 e diferente de 30. Atenção ao som do TH e a terminação. Outro, 4, 14, 40. O som do R e a terminação mudam tudo. E seguir assim com os 5, 6, 7, 8 e 9, né? Sempre mostrando essas sutilezas entre dezenas e unidades com tim. Exatamente. E na pronúncia da aula atual, seção 2.2, o foco foi em palavras específicas. Vamos falar bem devagarzinho cada uma. Neighborhood. O GA é mudo, né? Vizinhança. Study. O U é curto, estudar. Live. O I é curto também, morar ou viver. Smile. Aqui o I é longo, sorrir. Prefer. O R é forte, preferir. There. O TH que é vozeado, vibra um pouquinho. Deles ou delas. Sandwiches. O som do CH. Sanduíches. About. O som do OU. Sobre. Favorite. A sílaba tônica é a primeira. Favorite. Favorito. Movies. Som de OU. Filmes. Room. Som de OU também. Sala ou quarto. Dishes. Som de SH. Pratos ou louça. Seed. Som de II longo, semente. Remember, a tônica está na segunda sílaba. Remember, lembrar. Friendship, som de SH no final, amizade. That's it, uma contração comum. É isso. They are at school now, para praticar o ritmo da frase. Eles estão na escola agora.
E uma frase importante, no discrimination, com bastante ênfase, nenhuma discriminação. Muito bom. Detalhar assim. E para usar essas palavras? A seção 3, uso da língua, sugere um diálogo simples. Vamos tentar? I remember my neighborhood. Eu lembro da minha vizinhança. Yes, I live near the school. Sim, eu moro perto da escola. My favorite fruit is sandwiches. Minha comida favorita é sanduíche. Good, I prefer movies. Bom, eu prefiro filmes. É isso, né? Usar o que acabou de aprender numa troca rápida. Ajuda muito. Legal. A seção 4, expressões, as notas indicam que vamos pular hoje. Sim, vamos direto para a gramática, seção 5. O simple past. Bom, o simple past a gente usa para falar de coisas que aconteceram no passado e terminaram lá no passado, né? Primeiro, o verbo to be, ser ou estar. No passado, ele tem duas formas, was e were. A gente usa was com I, she, he, it. E usa were com you, we, they. Na afirmativa, é simples. She was happy. Ela estava feliz. Na negativa, a gente coloca o not depois do was ou were. They were not sad. Eles não estavam tristes. Pode contrair para weren't. E na pergunta, a gente inverte. Was he at school? Ele estava na escola? O was ou were vem antes do sujeito. Entendi. E os outros verbos? Os regulares? Os regulares sóteres que, na maioria das vezes, a gente só coloca ed no final para formar o passado. Tipo, play vira played, study vira studied. Cuidado com a ortografia às vezes, como em study. Na afirmativa, Julia played yesterday. A Julia brincou ontem. Agora, atenção na negativa e na interrogativa dos verbos regulares. A gente precisa de um ajudante, o did. Na negativa, usamos did not ou didn't antes do verbo e o verbo volta para a forma base, sem o ed. Assim, Marina did not study. A Marina não estudou. Não é didn't studied, viu? Importante isso. O did já indica o passado. Exatamente. E na interrogativa, o did vem antes do sujeito e o verbo também fica na forma base. Did they walk together? Elas caminharam juntas? Bem explicado. E tudo isso se conecta com a seção 6, leitura. O texto Best Friends Forever, só que na versão do presente. Vamos dar uma olhada rápida. O primeiro parágrafo fala da Júlia e da Marina começando o dia, uma esperando a outra. Que legal essa amizade, né? Começando juntas. O segundo parágrafo descreve elas no parque, comendo lanches, sándwiches, cookies, olha o vocabulário aí, e falando dos sonhos delas. Muito bonito isso. Sim, conecta bem com o vocabulário da aula. No terceiro, elas ajudam a família com as tarefas, tipo lavar a louça, deixas. E ainda estudam inglês juntas depois. Que exemplo! Muita parceria. E o último parágrafo fala do apoio mútuo, da gratidão pela amizade, friendship. Lindo mesmo, reforça o valor da amizade. Isso. E a seção 7, escrita, complementa bem. O exercício era para descrever a própria vida e rotina semanal. O objetivo é justamente praticar, né? Fazer frases simples sobre si mesmo usando o que aprendeu. Um exemplo de resposta modelo seria algo como: My name is Nomi. I am idade years old. I live in cidade. Every morning I go to school. After school I study English. On weekends I play with my friends. I love my family. Bem direto ao ponto. Faz todo sentido. Aí vem a seção 8, listening. A atividade era ouvir e completar o texto Best Friends Forever, mas a versão no passado, usando os verbos no simple past que acabamos de ver na gramática, né? Exato. Imagino que o texto usava verbos como lived, waited, visited, liked. Ótimo para treinar o ouvido e ver a regra do ed em ação e também o was were. Perfeito. A seção 9, watching, também pulamos, e chegamos na seção 10, speaking. O texto usado foi The Neighborhood Secret. Textos assim são excelentes para praticar. E é bom lembrar, não é só a pronúncia de cada palavra que importa, mas também o ritmo da fala, a entonação. As notas dizem que o professor Paulo usou esse texto para focar nos erros comuns e para que as alunas vissem as palavras da aula, como neighborhood, study, live, smile, num contexto real. Isso ajuda muito a evoluir a cada aula. E falando em evolução,
Um ponto interessante nas notas é sobre o desempenho das alunas. Diz aqui, Phonetic Deviation Ratio, 0%. Olha, isso é excelente. Significa que a pronúncia delas estava muito, muito boa nessa aula. Bem próxima do esperado. Parabéns de novo, Marina e Júlia. Com certeza, um ótimo resultado. Então, para resumir nossa análise de hoje, nós revisamos o Simple Past do verbo to be com o was e were e também dos verbos regulares com a terminação ed. Vimos como formar frases afirmativas, negativas usando didn't mais o verbo base e interrogativas com o did no início. E também vimos vocabulário novo e importante como neighborhood, sandwich, seed, friendship, entre outros. E para a gente encerrar, fica sempre aquela reflexão, o lema aqui da Academia BSB. Pensem nisso. Não é apenas sobre a língua, é tudo sobre comunicação.